Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio desta websérie sobre a Academia Digital Educatec. E no seguimento daquilo que foi o episódio anterior, onde fiz referência àquelas dificuldades que todos sentimos no momento de aprender alguma ferramenta, por exemplo, e eu estendo esta dificuldade naquilo que é uma aprendizagem que nós temos que ter de forma constante e ao longo do tempo, que muitas vezes nós temos um conjunto muito diversificado de obstáculos que nos impedem de criar algumas condições para fazer aquela curva de aprendizagem que é necessária para que nós nos sintamos à vontade, consigamos entender a lógica daquilo que vamos utilizar e compreender alguns conceitos e depois integrá-los no nosso trabalho do dia-a-dia. E sei que existe muita dificuldade nestes aspectos, mas no meu ponto de vista e também de acordo com aquilo que eu vou trabalhando com os formandos na Academia Digital Educatec, com alguma dificuldade naturalmente, eu defini aqui 5 pilares que são importantes para nós podermos aprender. Para podermos aprender ferramentas, para aprender metodologias, para aprender, de um modo geral, para aprender. Naturalmente que existem muitos conceitos teóricos em relação à aprendizagem, eu aqui estou a filtrar e a colocar aqui 5 questões que eu considero fundamentais para que possamos aprender. Então, esses 5 pilares da aprendizagem, no meu ponto de vista, são o ponto de partida para que nós possamos criar um percurso de aprendizagem. E se calhar para alguns até um pouco descontextualizado, o primeiro pilar é o pilar da energia. Quero com isto dizer que nós, para podermos aprender, temos que estar em condições para fazer essa aprendizagem em termos de energia. E esta energia nós vamos buscá-la a vários locais. Passa pelo exercício físico, pela alimentação, pelo sono, pela nossa saúde mental, por tudo isso. Quando nós tentamos criar esses equilíbrios, e para isso temos que mudar algumas coisas no nosso estilo de vida, temos que reforçar essa energia para que possamos ter força para poder aprender. Se nós não tivermos esta energia de alguma forma estimulada, nós vamos ter dificuldades, se nós vivemos em constante stress, em depressão, com uma alimentação muito pouco cuidada, com um sono intermitente e pouco cuidado, nós vamos ter dificuldades em aprender. E isto é básico porque nós, para podermos estar bem e poder estar bem com os nossos alunos, nós temos que ter essa energia em alta. E para isso é preciso mudar algumas rotinas. E então este ponto eu acho que é importante, é o ponto de partida para podermos criar o nosso percurso de aprendizagem de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito mais emotiva e com mais gosto. Por isso esta energia é o ponto de partida. Em segundo lugar, naturalmente nós temos que ter um plano. E este plano é definido de acordo com aquilo que são os nossos objetivos em termos de aprendizagens. Nós devemos definir qual é o nosso percurso, aquilo que nós necessitamos, temos que fazer um pouco a reflexão daquilo que precisamos efetivamente. Isto implica olhar um pouco para dentro, retirar aqui algumas das crenças que nós temos muito enraizadas para podermos criar o nosso percurso. E ao criarmos esse percurso, vamos tirar algum peso de não querer aprender e não poder aprender tudo em simultâneo. Nós temos que criar etapas no processo de aprendizagem. Então este plano, associado à energia, é extremamente importante. O terceiro pilar, naturalmente, que é o tempo. E aqui implica nós percebermos como é que podemos gerir da melhor forma o nosso tempo. Dos pilares mais importantes, dos itens mais importantes desta lista, porque nós não estamos muito habituados a gerir o nosso tempo. E existem muitas técnicas, existem estratégias para gerir o tempo e nós podemos conseguir ter esse tempo para a aprendizagem. E muitas pessoas às vezes dizem que eu não tenho tempo, é impossível, mas se há pessoas que conseguem, por que é que nós não podemos conseguir? Implica entender como é que nós gastamos o nosso tempo. E isso é uma leitura que temos que fazer, um olhar de observador, como é que nós estamos efetivamente a gastar o nosso tempo. Provavelmente estamos a gastar o nosso tempo de formas muito diversificadas, provavelmente por não termos energia, a nossa produtividade não é a melhor e por isso mesmo gerir o tempo implica olhar para várias valências para que possamos ter condições para organizar o nosso trabalho de forma diferente e dessa forma ter tempo dedicado à nossa aprendizagem. Isto é extremamente importante. Associado a tudo isto, naturalmente tem que existir aqui uma coisa que é a disciplina. Isto quer dizer que se nós estivermos tudo mais ou menos organizados, mas depois criamos o nosso plano, mas não o cumprimos, então todo o resto, todo o nosso plano vai cair por terra porque nós não criamos as rotinas de aprendizagem. Então ter disciplina naquilo que é o nosso plano é fundamental para que nós possamos aprender. Por isso mesmo, conjugar todos estes pilares
poderá ter resultados totalmente inesperados e muito à frente, muito acima daquilo que nós podemos esperar. Mas com estes 4 pilares já ficaria tudo muito bem, nós já aqui tínhamos condições para criar um processo de aprendizagem de acordo com aquilo que são as nossas necessidades e sempre aqui numa perspectiva mais autónoma de aprendizagem, mas de qualquer forma há aqui um pilar que eu costumo fazer referência nas minhas ações com professores, que tem a ver com algo muito interessante, que é o compromisso. Estes compromissos podem ser feitos de várias formas. Podem ser compromissos feitos com os nossos alunos, compromissos feitos com algum colega, compromissos feitos publicamente perante um conjunto de pessoas, e esses compromissos obrigam a que nós tenhamos uma postura diferente perante aquilo que queremos fazer. Se nós nos comprometermos com alguém a fazer um evento, por exemplo, a partir do momento que damos este passo, a nossa mente começa a funcionar com a responsabilidade de uma forma diferente. Então, a partir do momento que eu assumo um compromisso com outras pessoas, eu vou ter que mover o que for necessário, encontrar espaço, encontrar tempo, encontrar a minha disciplina para poder cumprir aquilo que eu me comprometi. Então, este compromisso, se for público, então tem um peso enorme. Isto significa que se nós combinarmos bem estes 5 pilares, temos grandes probabilidades de podermos aprender de uma forma descontraída, de uma forma comprometida, melhorando aquilo que são as nossas lacunas e tendo condições para criar melhor trabalho para apresentar, por exemplo, aos nossos alunos. E estes pilares poderão ser aplicados em qualquer processo de aprendizagem, seja na área das tecnologias ou em qualquer outra área que nós entendamos necessária para podermos evoluir. E este processo de aprendizagem pode ser realizado de duas formas distintas, que têm resultados diferentes, naturalmente, que mexem um pouco com aquilo que é a velocidade, mas também com aquilo que é a profundidade da aprendizagem. Então nós, quando queremos aprender, por exemplo, na área das tecnologias, nós podemos aprender sozinhos, e aqui nós vamos ter que definir qual é o nosso percurso, quais são as nossas necessidades, ir à procura do conhecimento, e poderá ser feito em livros, poderá ser feito online, poderá ser feito através da consulta de tutoriais, poderá ser feito de diversas formas. Nós sozinhos podemos organizar a nossa aprendizagem, que conjugada com a nossa disciplina, nós podemos evoluir e aprender e aplicar tudo aquilo que vamos aprendendo. Portanto, esta é uma das formas de aprender tecnologia. A outra é através de mentorias. E estas mentorias aceleram um pouco o processo e têm uma grande vantagem, que é quem fornece a mentoria provavelmente já passou por muitos erros e por alguns obstáculos que poderá explicar rapidamente a todos aqueles que estão a aprender. Nós sozinhos temos que aprender com a tentativa e erro. Se nós seguimos mentorias, provavelmente vamos pular alguns desses erros, porque eles já aconteceram com outras pessoas e por isso mesmo seremos avisados de que se formos por aquele caminho vamos encontrar ali um obstáculo, por isso mesmo é melhor ir por aqui, porque por aqui nós temos um caminho mais rápido. Então estas duas formas de aprendizagem levam-nos, se calhar, mais rápido se formos sozinhos, mas se calhar mais longe e com mais profundidade e de forma colaborativa se nós trabalharmos em mentoria. É um pouco aquilo que eu faço na Academia Digital Educatec, quando nós temos uma comunidade de professores que está a aprender a utilizar as tecnologias, quando frequentemente nós nos juntamos para conversar sobre ideias, sobre produtos, sobre experiências que tivemos, vão sempre resultando novas aprendizagens, vão surgindo sempre algumas dúvidas que são colocadas e que depois podem ser solucionadas. Portanto, aqui o espírito de equipa, o espírito de grupo, o espírito de comunidade nas mentorias tem uma grande vantagem comparativamente com aquilo que é o trabalho que é feito de uma forma isolada. Ambas são válidas, ambas têm resultados em termos de aprendizagem, com funcionalidades diferentes, com objetivos diferentes e com graus de profundidade também diferentes. É por isso muito importante que nós possamos refletir um pouco sobre estes temas que nos conduzem a aprendizagens efetivas. Naturalmente que em qualquer tipo de aprendizagem é importante entender os porquês de aprender. E isto faz parte daquilo que é o diagnóstico, aquilo que é o levantamento de necessidades e principalmente entender a necessidade de ter conhecimentos naquela área. Se não existe esta necessidade, se não existe esta compreensão, se não existe sequer o conhecimento sobre aquilo que são as competências digitais aplicadas àquilo que é o nosso trabalho em sala de aula, então é difícil de nós queremos aprender uma ferramenta. Ou, se a vamos aprender, ela terá pouco impacto naquilo que é o nosso trabalho efetivo, porque provavelmente nós vamos aplicar naquela ferramenta todos os conceitos que nós temos e crenças e aquilo que são as nossas rotinas do trabalho na escola,
transportá-las para o digital. E isto é um pouco errado porque a lógica digital, a mentalidade digital, aquilo que são as ferramentas enquanto instrumento de produção, por exemplo, de conteúdos, trazem uma lógica diferente daquilo que é o trabalho analógico. E com isto não quer dizer que o trabalho analógico deixe de existir, não, pelo contrário, tem que haver aqui um equilíbrio saudável entre aquilo que é o analógico e aquilo que é o digital. Sempre com o pensamento na capacitação dos nossos alunos. Porque em todas estas medidas e naquilo que é a capacitação dos professores está sempre algo muito importante como finalidade, que é ajudar os nossos alunos a entender que estas ferramentas vão ser muito úteis no mercado de trabalho futuro, porque cada vez mais o trabalho tem a sua perspectiva do online e no online existem várias ferramentas, várias plataformas, várias modalidades de trabalho e com especial destaque naturalmente para aquilo que é o trabalho colaborativo. Dando continuidade a estas questões de aprendizagem, nomeadamente de aprendizagem de ferramentas digitais aplicadas àquilo que é o trabalho do professor, na próxima sessão eu vou falar um pouco daquilo que é o método que utilizamos na Academia Digital em relação à aprendizagem das ferramentas e à utilização em contexto de sala de aula. Então, não percas o próximo episódio. Tchau, tchau!